Boa tarde, amados. Hoje iremos falar sobre estelionato religioso, condicionamento mental ou lavagem cerebral. Então, esse assunto eu estava fazendo agora um estudo pela manhã, né? Para poder levar o conhecimento de muitas pessoas que não conhecem, né? Como é que funciona esse tipo de estelionato, né? E alguns até já sabem, né? Que é muito usado no meio do sistema religioso. Então, amados, as pessoas de maneira ou de outra se sentem manipuladas por igrejas e cultos religiosos. Descreve um programa intenso de atividades, palestras, celebrações e tarefas como distribuir panfletos, limpar o chão e fazer comida. Inversa nessa rotina, que geralmente prevê poucas horas de sono. A vítima fica tão cansada que literalmente não tem tempo para pensar sobre o que está acontecendo. Então, você pode examinar isso aí em Oséias 4:6, né? Dá uma olhadinha para tirar sua conclusão, né? E como fica tal questão à luz do direito? O Código Penal determina em seu artigo 171 que é crime obter vantagens ilícitas em detrimento alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento, na qual configura a figura do estelionato. Assim, é estelionato toda fraude com intuito de receber vantagens econômicas em detrimento alheio, como os chamamos contos do vigário, golpe do bilhete premiado, golpe do troco, dentre os outros. Da mesma forma, determina o artigo 283 do mesmo diploma, que é crime incular ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, na qual configura charlatanismo. Dessa forma, configura o charlatanismo quando alguém anuncia que sabe curar a doença da pessoa através de um método completamente secreto e que não revelará ao público. Vender produto milagroso, não o sendo, cobrar dízimo em troca de espaço no céu, dentre outros, ludibriando, pois os adquirentes configuraria, em tese, crimes de estelionato e ou charlatanismo, com penas que variam de 1 ano a 6 anos de prisão. Então, amados, eu vou dar aqui algumas citações sobre o estelionato. No estelionato, as pessoas buscam vantagens para si, eles buscam vantagens diversas, dinheiro, patrimônios, fama. No estelionato, artifício ágil ou qualquer outro meio fraudulento, eles inventam um monte de coisas falsas, torcendo a Bíblia, pregando carona nas crendices e por aí afora. O estelionato causa prejuízos alheios, eles tornam grandes somas de dinheiro do povo e com suas malandragens não deixam muitos descobrirem o verdadeiro evangelho. As vítimas do estelionato são induzidas ou mantidas no erro. Eles deixam as pessoas no caminho do erro, correndo atrás de crendices, alimentando ou instigando neles a avareza, né? Você vai ver, tem uma passagem aí também por avareza, né? Tem alguns versículos, você já deve ter lido, né? Esse é o perfil de muitos pregadores. Se você se você é desse tipo, converta-se imediatamente. Se for uma pessoa que anda atrás de pregadores, assim tome cuidado. Não jogue fora o verdadeiro evangelho da graça. Não negocie mais com Deus por meio desses estelionatários. Certo, amado? Então, nós temos que tomar cuidado, amado. Na hora que nós decidimos sair do mundo material, do mundo mundano, se afastar da vida mundana,
para buscar uma vida espiritual com Deus. Então, ninguém sabe exatamente como surgiu a expressão conto do vigário. São contadas várias histórias envolvendo padres, que muitas vezes são chamados de vigários, metidos em algum estratagema para conseguir alguma coisa. Certo, amado? Estelionato religioso é um ato de obter vantagens, causando prejuízos a outra pessoa através da religião, com o intuito de enganá-la, fazendo com que ele erre ou que permaneça no erro, né? Então nós temos aqui uma passagem, né, de Miqueias 3:5, versículo 11, né? Aliás, 3:5, versículo 11, né? No ambiente religioso é um lugar onde mais encontramos estelionatos, que na maioria das vezes passam despercebidos por causa da fé, das crendices das pessoas. Em nome da fé, muitos estão, como diz o brasileiro, deitando e rolando, né? Não podemos generalizar, pois nem todos os vigários são vigaristas. Além disso, encontramos vigaristas noutras igrejas também. Felizmente também não são todos. Mas do jeito que as coisas andam, é preciso criar mais um sinônimo para essa expressão. Como, por exemplo, conto do pastor, conto do apóstolo, conto do missionário, conto do reverendo. Tem muitos líderes religiosos falsos por aí, fazendo de tudo para conseguir dinheiro e outras vantagens do povo, né? Quer dizer, lógico, usando as escrituras em seu favor. Leia Marcos 7:6-9. Lá na sua Bíblia, está lá, amado. Então, outro dia, vi um anúncio de uma corrente, onde a pessoa é convidada a participar de ter seu patrimônio multiplicado em um ano. A promessa é usada mesmo, afirmar os patrocinadores da corrente que alguns poderão conseguir ter o seu patrimônio multiplicado 30 ou 60 ou 100 vezes mais. Alguns não conseguirão tanto, mas conseguirão no mínimo dobrar o seu patrimônio. Que pregadores espertos! Como podem prometer bênçãos aleatoriamente, com data marcada e quantidade mínima? Afirma ainda que Jesus colocou dentro do menor dos homens o poder de dobrar tudo em um ano. Citam como prova a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 e 30. Né? É claro que na parábola, Jesus não promete nada disso. Foi apenas mais uma artimanha do pragmatismo gospel. Mas não importa, a maioria não vai conferir mesmo. E quem não estiver vacinado para valer, vai ler, reler, e mesmo sem entender, nada vai acabar engolindo mais uma. Nada vai acabar engolindo mais uma. E se não dobrar nada, como sempre, eles não terão culpa, dirão que foi a pessoa que não creu direito. Que ironia! Você continuará do mesmo jeito ou pior. E eles já estão com seu dinheiro. Jesus não fazia nada para levar vantagens próprias. Quando curava as pessoas, ele fazia isso por causa da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Nem a glória ele quis por causa de seus milagres. Por isso mandou aqueles que haviam recebido milagres ficarem calados. Mateus 8:1-4, 9:27-30, 12:9-16, Lucas 8:40-56. Jesus nunca fez uma campanha financeira. Antes que alguém diga que ele tinha dinheiro, pois Judas era tesoureiro do grupo, né? João 12:6. Digo que receber ajuda das pessoas para a obra de Deus não é o problema. Jesus não condenou isso. O problema é buscar ajuda através de estelionatos e extorsões e usar o dinheiro para bancar o luxo. E mais luxo. Não vemos
Jesus arrecadando nenhum dinheiro das pessoas através desses meios sujos. Também não o vemos ostentando nenhum luxo à custa do povo. Muitos pregadores, principalmente os da teologia da prosperidade, para conseguir arrancar dinheiro do povo, adoram ficar citando 2 Coríntios 9, 6, 11, onde está escrito que chamam de a lei da semeadura. Como já dissemos em outra mensagem, as palavras de Paulo nessa passagem são muito bonitas e encorajadoras, mas o que muitos não dizem é que ele estava pedindo ajuda para os pobres da Judéia. Basta ler o contexto no capítulo 8. Leia o capítulo 8, amados, de 2 Coríntios, capítulo 8, para você ter um entendimento real do mesmo livro. Sem ler esse capítulo, até parece que Paulo pedia dinheiro como eles, mas ele não estava pedindo dinheiro para nenhum império religioso particular, para gastar com um monte de coisas que não tem nada a ver com o evangelho puro e assistencial. Ele pedia ajuda para dar assistência aos pobres. Então, a lei da semeadura que Paulo ensinava era essa: você ajuda o próximo necessitado e Deus multiplica as coisas para você. É como uma semente que você joga na terra e ela nasce, cresce e produz muitas outras sementes. Usar esse texto para pedir dinheiro para qualquer coisa não vale. É como jogar sementes em qualquer lugar. Terra seca, sem fertilidade e com muitas ervas daninhas, não produz nada. Esse é um dos estratagemas, né? Dizer versículos sem contexto e sem a devida explicação. Se estivesse arrecadando dinheiro para socorrer as vítimas das enchentes, os famintos da África, os desabrigados e outras pessoas carentes, eu ficaria calado e certamente daria a minha contribuição. Mas eles estão arrecadando para os seus ministérios opulentos. Enquanto alguns andam a pé, eles andam de carro do ano importado e até de avião próprio. Enquanto alguns sofrem nos barracos e nos barrancos, eles estão em suas grandes mansões de luxo. Vestem os melhores ternos, hospedam nos melhores hotéis, comem a melhor comida. A consciência deles não dói. Afinal, como eles dizem, o melhor desta terra é meu. Lembrando Isaías 1,19, por acaso eles são pobres necessitando de ajuda? Não? Claro que não. Então não é essa terra que Paulo mandou semear. Ah, mas eles pedem para cobrir as despesas das obras de Deus. Dirão alguns, mas será que a obra de Deus é feita desse jeito? Com pragmatismo sem limites? O ponto de aceitarem até o estelionato como uma estratégia? Amado, quem lê os evangelhos e as cartas dos apóstolos com atenção não fica surpreso, pois já foi dito que eles viriam. O problema é que muitos não acreditam que dentro de uma pele de cordeiro possa mesmo ter um lobo devorador. Mas o mestre disse que seria assim. Ou você está pensando que os falsos iriam pegar dinheiro do povo usando algum ato de violência? Claro que não, amado. A violência é usada no meio secular. No curral das ovelhas, o lobo esperto se veste de ovelha e se infiltra no meio delas. Mateus 7,15. Esse é o ardil mais comum no redil eclesiástico. Jesus falou e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Mateus 24,11. Jesus, ainda bem que o Senhor deixou avisado que essas coisas iriam acontecer, senão eu não sei o que seria de nós. Muitas pessoas estão achando que quem realiza milagres é verdadeiro. Estão completamente enganadas, pois os falsos, segundo Jesus, farão grandes milagres, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais de prodígios, para enganar, se for possível, até os escolhidos.
Marcos 13, 22. Paulo frisou: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2,9. Não são pelos milagres que descobrimos quem é falso, só através dos frutos. Se a pessoa é orgulhosa, gananciosa, vaidosa ou coisa parecida, tome cuidado. Veja o que disse Jesus: vocês os conhecerão pelos que eles fazem. E os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortigas não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e as árvores que não prestam não podem dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Mateus 7, 16, 20. Aquele cara de bonzinho, de santo, de homem de Deus, que ora, jejua, prega a Bíblia, fala línguas estranhas, nada disso significa. O pregador é verdadeiro. Nada significa que o pregador é verdadeiro. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são todos selvagens, né? Mateus 7,15, repetido novamente. Paulo alertou porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. 2 Coríntios 11, 13. Estou dando uma réplica, amado, para você chegar a um entendimento linear. Então, nós temos que observar, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Chegará o tempo que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Atos 20, 29 e 30. Certo, amado? Pedro escreveu: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. 2 Pedro 2, 1, 3. Então, amado, nós temos que prestar muita atenção sobre quando a gente for se dirigir ou se colocar, ou se você está em dúvida se deve a um templo religioso ou não, você deve ter muito cuidado. Preste atenção. Pedro falou: eles introduzirão heresias destruidores encobertamente, dissimuladamente, disfarçadamente, astuciosamente. São estratagemas para enganarem as pessoas que não têm muito conhecimento da verdade. Com essas heresias, eles negarão que Cristo fez por nós. Tem gente achando que o falso vai negar a obra de Jesus abertamente. Esse não é o falso, é o anticristo. O falso não nega diretamente. Na verdade, ele nega através de suas artimanhas. Por exemplo, eles sabem que estar com Deus, o maligno não tem poder sobre ele. 2 Tessalonicenses 3, 3. 1 João 5, 18. Portanto, a única coisa que deviam fazer era anunciar o Evangelho de Jesus, para que as pessoas pudessem andar com Deus. Mas eles negam o poder do Evangelho de Jesus e dizem que as pessoas estão cheias de obras malignas e inventam um monte de elementos místicos, um monte de simpatias para que as pessoas possam se livrar do mal.
Eles sabem que precisamos acreditar em Jesus e confiar em Deus, que é todo-poderoso, mas usam e abusam das crendices do povo. Certo, amado? Em vez de ensiná-las o verdadeiro evangelho e libertá-las de suas crenças absurdas, eles aproveitam delas, arrumam, né? Arrumam arruda, sal grosso, fitinhas, água benta, óleo, daí e da colar. Já deu para perceber, não dá para dizer tudo aqui. A lista é enorme, já tem tudo aqui, a lista é enorme, já tem tudo, já tem até empresa produzindo elementos místicos. A demanda é grande. Eles sabem que a avareza é o pecado condenado por Jesus, mas sabem que as pessoas têm sede de ficarem ricas. Então, inventaram campanhas que as pessoas consigam dobrar, triplicar, quadriplicar o seu patrimônio. São espertos, dizem, está tudo lá na palavra de Deus. Pena que nem todos conseguem ver, né, como eles disfarçam tudo. Somente dizem aquilo que lhes interessam do Evangelho. Adoram dizer que Jesus veio trazer vida com abundância. João 10:10. Não entendam ou não querem dizer que vida abundante é vida completa com tudo, aquilo que realmente é necessário. Certo, amado? Não é vida de rico, não. É o excesso de bens materiais. Nessas campanhas de arrecadação, eles dificilmente vão ler Lucas 22:15. Acautelai-vos dos vaidades da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nem tampouco Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Há muitos outros versículos desse tipo que certamente nunca ouviu da boca deles. Parece que a Bíblia deles não é completa. Porque fazem isso tudo? A resposta é simples. Porque querem ganhar dinheiro em cima das crendices do povo que não conhece o verdadeiro evangelho. Por isso Pedro disse que é a ambição pelo dinheiro que faz esses falsos inventarem histórias. Eles falam de coisas fictícias ou fingidas, né, para explorarem os outros. Muitas pessoas enganadas vão imitá-los. Observe como surge o pregador imitando as artimanhas do outro. Cada dia surge uma nova igreja usando os mesmos artifícios. Alguns até imitam com boa fé, mas muitos acabam no caminho da malandragem. Gospel. O pior é que por causa de tudo isso, como disse Pedro, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Não é exatamente isso que vemos. Por causa desses pilantras, muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, mas conhecem as espertezas desses falsos pregadores. Acham que a vida cristã é pura pilantragem. Sendo assim, esses falsos pregadores com cara de santo, fingindo serem homens de Deus, profetas ungidos, estão, na verdade, despregando o evangelho. Estão sugando o bom nome de Jesus dos apóstolos e dos apóstolos. Eles sabem que na maioria do povo não acontece. Não, a maioria do povo não conhece a Bíblia direito. Por isso eles torcem do jeito que querem e provam astuciosamente que estão dentro da palavra de Deus. Tudo isso não passa de um estelionato religioso. Então, amados, as pessoas, na realidade, elas ficam sob um condicionamento mental, que é o caso do próprio livro Bíblia, né? O próprio livro Bíblia, quando ouvimos falar do livro Bíblia, sempre associamos o livro ao Criador. A palavra do Criador, a Escritura Sagrada, como algo santo, algo intocável, imaculado, algo puro. Eu posso afirmar, sem dúvidas, que esse é um condicionamento mental. Mas nunca pensamos fazer uma análise racional sobre o livro, porque nós temos como a infalível palavra de Deus nossa regra de fé e conduta, e assim nós nem usamos a questioná-lo.
porque fomos condicionados dessa forma. Sempre que em que houver em falar da Bíblia, logo após o pregador ou alguém que está falando sobre o livro, usa um adjetivo tipo a Bíblia é minha espada, a Bíblia é a palavra de Deus, é infalível. Enfim, alguns adjetivos que colocam a Bíblia em condição de santa e imaculada pura. E quando o sistema religioso cita homens do passado que contribuíram para a religião protestante, sempre usa um adjetivo. Pare para prestar atenção e observe se não é assim que acontece quando um pregador vai falar de uma história passada e vai chegar até Moody, que é um dos patriarcas do sistema protestante. Sempre o nome Moody será acompanhado de um adjetivo, do tipo homem de Deus, Moody. Calvino sempre usarão um adjetivo, aquele homem que Deus levantou. Essas pessoas com adjetivos positivos condicionados à divindade e condicionados ao Criador, para que sempre na nossa mente, quando se lembrar desses homens, associar esses homens ao Criador, isso é condicionamento. Estarem condicionados a condicionar, assim também acontece com o livro Bíblia. Sempre quando os pregadores, os homens do sistema religioso protestante, mencionam a Bíblia, sempre usam um adjetivo, para que ela seja a palavra de Deus em nossas mentes. Diversas vezes, para condicionar a crer que a Bíblia não deve ser questionada em ponto algum. Essa é a grande verdade, amados. Espero ter ajudado em alguma coisa e obrigado.